Secar gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Será que isso é possível? Acho que esse é o sonho aí, o suprassumo, né, de todo mundo que está começando a treinar ou que já treina há algum tempo, que está cuidando aí da alimentação. Eu acho que se não for 100%, mas acho que muitas pessoas querem fazer exatamente isso, né? Ganhar um pouquinho de massa muscular e ao mesmo tempo diminuir a quantidade de gordura. Será que isso é possível? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje? O meu nome é Fernando Nishizal, eu sou nutricionista e a minha missão é te ajudar a melhorar a sua alimentação. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre como diminuir a gordura do seu corpo, eu fiz um curso para você, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você entrar para o meu curso e aprender um pouquinho mais sobre alimentação para te ajudar nesse sentido. Se você está treinando e começou a melhorar a sua alimentação também, com certeza você quer ganhar massa muscular e também quer diminuir um pouquinho de gordura. E muitas vezes você quer fazer isso ao mesmo tempo. Dá para fazer isso? Dá, mas vamos entender um pouquinho aqui como é que funcionam as coisas, tá bom? Quando a gente está falando em secar gordura, quer dizer, diminuir a quantidade da nossa gordura, a gente vai falar numa palavra que talvez você já tenha ouvido falar por aí, que é o déficit. É o déficit calórico. O que é o déficit calórico? A gente tem uma entrada de energia no nosso corpo, que é através dos alimentos, e a gente tem uma saída. A saída é ficar vivo e fazer as coisas que a gente faz durante o nosso dia, tá bom? E aí existe uma balança entre essa entrada e essa saída, tudo bem? E aí o balanço entre a entrada e a saída, ele pode ser negativo, ele pode ser neutro ou ele pode ser positivo, tudo bem? Então assim, o que a gente consome de alimentos, nossa entrada. O que a gente gasta para ficar vivo e fazer atividades do nosso dia é a nossa saída. Se a gente tem uma entrada menor do que a nossa saída, a gente tem um déficit ou balanço negativo. Se a gente tem essa entrada igual à saída, a gente não tem nem déficit e nem superávit, a gente tem um balanço neutro. Se a gente tem uma entrada maior do que a nossa saída, a gente tem um balanço positivo ou superávit calórico, tudo bem? Se a gente está falando em diminuição de gordura, a ideia é que a gente tenha uma saída maior do que a nossa entrada, certo? Porque vai sair mais do que entrar, ou seja, eu preciso utilizar reservas. Utilizando reservas, eu vou utilizar a minha gordura que está estocada aqui, tudo bem? Então, o déficit significa isso, ter uma entrada menor do que a nossa saída. Nessa situação, nós estamos em déficit energético. Agora, do outro lado, quando a gente está falando em ganhar massa muscular, a gente precisa estar em saldo positivo. A nossa entrada é maior do que a nossa saída. Porque se eu quero aumentar a minha massa muscular, eu estou, em outras palavras, dizendo que eu quero aumentar o volume do meu corpo. A minha massa está maior, concorda? Se a minha massa está maior, eu estou aumentando. Como é que eu vou aumentar se entra uma quantidade e sai mais? É impossível. Então eu preciso ter uma entrada maior do que uma saída. Se eu tenho uma entrada de 20 e uma saída de 10, ficou 10 no meio do caminho, concorda? Esses 10 no meio do caminho ficou aqui em mim. E aí esses 10 podem ser de massa muscular, mas também podem ser de gordura. E aí a gente precisa fazer algumas coisinhas para que a gente induza que o que ficou na gente seja de massa muscular. O ideal é que a gente focasse em apenas uma dessas duas coisas, porque vocês viram que diminuir a gordura e ganhar massa muscular, eles meio que andam na contramão, concorda comigo? Então o ideal seria que eu desse foco em uma das coisas. Talvez você já tenha visto uma imagem aí na internet que fala sobre o foco.
Quando a gente pensa, né, ou foca em várias coisas, a nossa energia fica pequena em cada um desses focos, né? A gente divide a nossa energia. Quando a gente foca em uma coisa só, a gente coloca 100% da nossa energia nessa única coisa, nesse único objetivo. Então o ideal é que a gente focasse em uma coisa só. Ou então, a gente pensa em diminuir a gordura ou a gente pensa em aumentar a nossa massa magra. Esse seria o ideal. E aí, como é que eu faria isso? Eu pensaria qual que é o meu ponto mais fraco. Será que eu estou com pouca massa magra? Se eu tiver com pouca massa magra, eu vou focar nisso. Então, eu vou focar em aumentar a quantidade de massa magra. Ou não, meu ponto fraco é a gordura, eu estou com excesso de gordura, então eu vou focar na diminuição de gordura corporal. Mas como é que eu vou saber isso? Eu preciso fazer uma avaliação corporal para eu saber quanto que eu tenho de massa muscular, quanto eu tenho de gordura e outras coisas também, como água, ossos e órgãos, enfim. Uma avaliação geral. Você pode fazer isso com o seu nutricionista ou com o seu profissional de educação física e aí ele consegue fazer a sua avaliação, seja por dobras cutâneas, seja bioimpedância ou o DEXA também. Talvez você esteja pensando, então se eu preciso aumentar minha massa muscular e o superávit calórico, ou, em outras palavras, ingerir mais calorias do que eu estou gastando, então quanto maior essa diferença, melhor. Então eu vou comer um monte de calorias, um monte de alimentos e ter um gasto não tão alto assim. Então quanto maior essa diferença, melhor? Não, isso não significa que quanto maior essa diferença, melhor. Por quê? Porque a gente tem um limite ali de ganho de massa muscular. E se você consome muito mais calorias do que esse limite, depois desse limite, provavelmente você vai aumentar a sua quantidade de gordura, porque nesse sentido, no superávit calórico, a gente está favorecendo o ganho, e aí é o ganho de tudo, tanto da massa muscular quanto da gordura também. Então esse superávit não é o quanto maior, melhor não, tudo bem? Então a gente também tem que calcular essas coisas para você não extrapolar e aí propiciar o ganho de gordura. E do outro lado, quando eu preciso fazer déficit calórico para diminuir minha gordura, quanto maior esse déficit, né, quanto maior essa diferença, melhor eu vou perder mais gordura? Não, isso também começa a ficar contraproducente. Por quê? Porque você precisa de energia para fazer as suas coisas. Primeiro, você precisa de energia para manter o seu corpo vivo, funcionando, concorda? Segundo, você precisa fazer as coisas do seu dia a dia, ir para o trabalho, cuidar dos filhos, cuidar do seu pet, fazer as coisas ali da sua rotina mesmo. E você também precisa de energia para fazer o seu querido treino. Porque se você está pensando em aumentar a massa muscular e diminuir gordura e não está treinando, você está fazendo isso errado. Você precisa fazer o seu treino. Então, pensando em todas essas coisas, você precisa comer uma quantidade mínima de energia, senão vai faltar. É como se você quisesse fazer uma viagem de 1.000 quilômetros com o seu carro, mas você abasteceu o seu tanque para andar só metade. Como é que você vai chegar no destino final dessa viagem? Não vai chegar. Você precisa de gasolina o suficiente para chegar até o seu destino. E aí, pensando no foco de aumentar a quantidade de massa muscular e também diminuir a gordura, a melhor opção é a gente fazer a combinação de 2 treinos. Um treino de força, e aí a musculação entraria como a principal opção, e também treino aeróbico. O aeróbico também vai ser muito interessante, principalmente para a gente diminuir a quantidade de gordura, tudo bem? Outro ponto importantíssimo para que isso aconteça de uma forma eficiente, os seus hormônios, então testosterona, DHEA, essas coisas, toda a parte hormonal, ela tem que estar redondinha. Se os seus hormônios estiverem todos desregulados, você vai ficar nadando contra a maré. E aí, juntamente com a parte hormonal, a gente tem o sono de qualidade. Se você dormir pouco, dormir mal, você bagunça toda a sua parte hormonal. Então,
Não fique com essa de, não, então vou dormir pouquíssimas horas para fazer mais coisas, para gastar mais energia. Não, o sono também é muito importante. Por exemplo, se você tiver apenas uma noite mal dormida, a gente já tem estudos mostrando que isso já desregula alguns hormônios, como a gente pode citar leptina e grelina. Esses dois hormônios agem na nossa fome. A grelina aumenta a nossa fome e a leptina diminui a nossa fome. E se você tem uma noite mal dormida, adivinha o que acontece? A sua grelina aumenta e a sua leptina diminui. Então, não durma mal. Cuide muito bem do seu sono, tenha ali uma cama confortável, um travesseiro confortável e durma bem, que isso vai ajudar tanto no ganho de massa muscular quanto na diminuição de gordura. Alguns estudos também mostram que os níveis de vitamina D são muito importantes para a gente ter esse resultado que a gente está esperando. Então, a gente consegue a vitamina D através de alguns alimentos, mas que não são tão comuns na nossa alimentação, como os peixes, por exemplo, frutos do mar, que não entram na nossa rotina, né, numa frequência tão grande, mas a gente tem o nosso querido sol e a gente também tem a suplementação que a gente pode fazer para manter os níveis adequados aí de vitamina D. E um outro ponto importantíssimo também é a gente ter um balanço nitrogenado positivo. Como assim balanço nitrogenado, Fernando? E aí eu estou falando basicamente das proteínas, porque são as proteínas que têm esse carinha chamado nitrogênio, tudo bem? Então assim, entre a nossa entrada de novo e a nossa saída, a gente precisa fixar esse nitrogênio, porque é ali que está a nossa proteína. A nossa proteína precisa de nitrogênio para ser formada, tudo bem? Então, se a gente quer aumentar a nossa massa muscular, a gente precisa reter nitrogênio. Como é que a gente vai fazer essa retenção de nitrogênio? A nossa entrada tem que ser maior do que a nossa saída. Se a saída for maior do que a entrada, eu estou ficando cada vez menos com quantidade de nitrogênio, concorda comigo? Então, se eu quero aumentar a minha massa muscular, eu preciso ter mais nitrogênio. Então, eu preciso ter uma entrada e uma saída menor, tudo bem? Para que isso aconteça, eu preciso ter em média pelo menos 1,5 gramas de proteína para cada quilo de peso, podendo chegar até 2, às vezes até 2,5, 3 gramas de proteína para cada quilo de peso. Isso vai depender de cada caso, fase que essa pessoa está, e aí a gente vai ajustar essa alimentação. Se você estiver pensando aí, né, em como ajustar a sua alimentação, o que você precisa fazer para aumentar a sua massa muscular ou diminuir a sua gordura, eu fiz um mini curso aqui para você. Então, se você estiver interessado, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você. Então, se você quer aumentar a sua massa muscular e diminuir sua gordura, esses são alguns pontos importantes que você deve se atentar para que você consiga atingir esse objetivo, tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você lembrou de alguém, manda esse vídeo para essa pessoa. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui que você vai receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.